Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Infinity Lave. Nesse vídeo nós vamos percorrer as principais funções do nosso módulo de balcão. Esse módulo de balcão ele é muito utilizado por lavanderias que prestam serviços de costura, sapataria e principalmente pelas lavanderias domésticas. Então eu vou mostrar para vocês os principais recursos que o nosso módulo de balcão oferece e como que ele pode ajudar você aí na administração da sua loja. Então a gente vai seguir aqui, para a nossa tela principal do Infinity Lave. E para acessar a opção de balcão, nós vamos escolher o menu Movimentação. Vamos escolher a opção de Balcão Lavanderia. Essa tela que nós estamos vendo aqui é a tela onde você vai trabalhar a maior parte do dia, né? Nós concentramos todos os recursos que tem a ver com o controle de balcão, nós concentramos nessa tela. Então, essa tela nada mais é do que a nossa tela de controle de halls. O que seria um hall? Toda movimentação que ocorre nessa parte de balcão, toda vez que o cliente traz uma peça para lavar ou traz uma peça para consertar, nós vamos lançar um hall. Então, vamos ver as opções que essa tela oferece. Começando aqui em cima, nessa barra azul, nós temos as opções de pesquisa. Então, se a gente clicar essa opçãozinha aqui de pesquisar por, nós podemos pesquisar um determinado hall, seja pelo código dele, seja pela data que ele entrou no sistema, seja pelo cliente e mais algumas opções, previsão de entrega, né? Então, nós temos uma opção, um leque bem variado aqui de opções de pesquisa. Aqui do lado direito nós temos esse botão laranja, que quando nós clicamos, ele vai fazer a pesquisa do nosso hall, né? A gente não tem nenhum hall aqui lançado por enquanto. A tela grandona que a gente está vendo é a tela onde esses halls vão ser mostrados, né? Então nós temos aqui as colunas de código do hall, data, cliente, previsão de entrega, número de peças que foram trazidas, número de peças que estão em aberto ainda no sistema, né? Ou seja, que ainda não foram devolvidas, valor total do hall, valor aberto e algumas outras opções, posições onde essa peça está armazenada. Temos mais algumas coisas aqui, tá? Seguindo aqui a nossa tela do lado direito, nós temos uma legenda que vão representar com cores que representam o status do hall, né? Isso aqui, na hora que a gente lançar o nosso primeiro hall, a gente vai entender essa legenda. Nós temos aqui o espaço para você colocar a lavanderia, para você colocar a logomarca da sua lavanderia, ela vai ficar aparecendo aqui na sua tela. Nós temos aqui embaixo alguns botões que servem como atalho para as funções mais usadas do sistema. Elas ficam aqui bem à mão para que você não tenha que ficar caçando essas opções pelo sistema inteiro. A gente colocou elas agrupadas aqui para ficar bem mais fácil. Depois a gente vai explorar também uma por uma. Lá embaixo, na nossa barra debaixo da nossa tela, nós temos as opções de edição, inclusão e edição de hall. Tem o botão incluir, tem o botão alterar, tem o botão cancelar hall, né? E por último, aqui embaixo, nós temos alguns botões também. É um botão para imprimir ou enviar o hall pelo WhatsApp, o botão para poder baixar determinados halls, um botão de opções diversas e o nosso botão de relatórios. Então, para que a gente possa trabalhar aqui com o nosso módulo de balcão, nós vamos precisar basicamente de 3 cadastros, que são o nosso cadastro de serviços, o nosso cadastro de peças e o nosso cadastro de clientes. Então, como são basicamente essas 3 informações necessárias para você começar a operar o nosso módulo balcão, então é muito fácil para você migrar de um outro sistema, ou para você que ainda não tem nenhum tipo de sistema, que não usa nada, para que você coloque essas informações aqui e no mesmo dia você já consegue lançar esses halls do sistema e consegue já automatizar a sua lavanderia de forma muito rápida. Então a gente vai entrar aqui primeiro no nosso cadastro de serviços. Esse cadastro de serviços, ele tem diversas opções diferentes.
né? Isso significa que os serviços eles podem se comportar no sistema de diversas formas. Cada tipo de serviço que nós temos aqui, o tipo taxa, pacote de peça, pacote de peso, cesto, malote, entrada por quilo ou na peça, cada um desses tipos de serviço vão se comportar de uma forma diferente. Então, passando aqui rapidamente entre essas opções, eu vou marcar aqui a opção de taxa, para a gente dar uma olhada. Vou clicar no botão pesquisar. Então, essa opção de taxa, geralmente é para coisas que são cobradas, do tipo taxa de urgência ou taxa de delivery, né? Essas informações elas são cadastradas aqui, muito fácil. A gente setinha para baixo aqui do teclado, ou o botão incluir, e a gente digita aqui o serviço que nós queremos. Ó. Delivery, centro da cidade, por exemplo. Né? A gente coloca aqui o valor e pronto, está cadastrado o nosso serviço. É muito rápido, certo? Seguindo aqui o nosso tipo, nós temos também o tipo de pacote peça. Eu vou clicar no pesquisar. Esse tipo de serviço é utilizado para que nós possamos fazer controles de pacotes de peça. Essa é uma modalidade que está cada vez mais em uso pelas lavanderias domésticas. Com ela você consegue fornecer para o seu cliente um pacote com determinado número de peças, né? E no decorrer do mês o cliente pode ir trazendo essas peças que o Infinity Lave vai te ajudando a controlar o saldo que já falta, o vencimento desse pacote, né? Essa modalidade de trabalho de pacotes, ela é muito interessante, porque ela acaba melhorando a fidelidade do seu cliente com a lavanderia. Ele acaba criando um vínculo maior, né, do cliente com a lavanderia, de forma que você aumenta o número de contatos com ele, você notifica ele sobre a quantidade de peças. Isso aumenta esse relacionamento da lavanderia com o cliente, né? Então, a grande maioria das lavanderias que trabalham hoje com o Infinity Lave, a grande maioria fornece esse tipo de serviço, né? Fornece essa opção de pacotes para os seus clientes. Depois nós temos aqui, seguindo os tipos de serviço, nós temos o pacote peso. Vou clicar aqui no pesquisar. Esse pacote peso, ele tem a mesma função do pacote peça. Ele trabalha basicamente da mesma forma. A diferença que ele tem é que, ao invés de você fornecer um número determinado de peças para o seu cliente, você vai fornecer um número de quilos. Ele pode adquirir um pacote de 50 quilos, 100 quilos, né, de acordo com a necessidade dele. Ele vai pagar um valor por esse pacote, vai pagar uma vez esse valor no mês, e no decorrer do mês ele vai trazendo essas peças e elas vão sendo descontadas no saldo desse pacote de acordo com o peso. Né? Isso também a gente tem notado um aumento muito grande nessa modalidade de pacote. Seguindo o nosso cadastro, nós temos aqui o tipo cesto. Vou clicar no pesquisar. Aqui não tem muito segredo. Como o próprio nome indica, são lavanderias que oferecem para o cliente o cesto. Então o cliente chega na lavanderia, coloca as peças no cesto, o que cabe no cesto, o cesto tem um valor, né, um valor determinado, o que cabe no cesto entra aqui cobrando aquele valor. Né? Então, é bastante utilizado também. Seguindo, nós temos aqui o malote, vou clicar no pesquisar. O malote é um tipo muito similar ao cesto, não tem muita diferença. A diferença é que um é malote e o outro é cesto, mas o funcionamento é o mesmo. O que tem uma pequena diferença que a gente nota entre essas duas formas de trabalho é que muitas vezes esse malote, o malote fica na casa do cliente, né? E o cliente coloca as peças no malote, a lavanderia coleta esse malote e trata isso da mesma forma. Né? E essa cobrança é feita por malote. É a diferença básica aqui entre os dois tipos. Depois nós temos o tipo de serviço entrada por quilo. O que significa? A entrada por quilo, ela serve para lavanderias que fazem cobrança por quilo. Então o cliente chega na lavanderia, traz determinada quantidade de peças, isso é pesado na balança da lavanderia, né? E o sistema é cobrado. O valor do preço aqui seria por quilo. E da mesma forma,
entre os tipos aqui de entrada de quilo, quando você vende para o seu cliente um pacote do tipo peso, né, um pacote de peso, quando você vai dando entrada nessas peças para poder abater o saldo do cliente, também é feito através de um tipo de serviço entrada quilo. Esses pacotes a gente vai tratar depois num vídeo específico disso. Então aqui nós temos uma coisa importante também. Nesse tipo de serviço, no serviço entrada quilo, é que ele pode ser integrado com a sua balança. Então, se a sua balança tem uma interface que permite a ligação com o computador, né? Então, o próprio Infinity Lave, ele conecta, a gente configura isso aí para você, e você coloca as peças na balança, o sistema fica monitorando a balança o tempo todo. Quando deu peso na balança, automaticamente o sistema puxa esse peso para o hall. Então, isso evita também erro de digitação de peso, esses problemas que são aí comuns. Para fechar aqui o nosso cadastro de serviços, nós temos agora o tipo na peça. Vou clicar no pesquisar. Esse tipo de serviço ele é mais utilizado por empresas que fazem reparos, né, de costura, ou reparo de sapataria, ou reparo de malas. Então, esse tipo, basicamente, você lança a determinada peça no hall e coloca esses serviços que vão ser feitos naquela peça. Então, imagine que o cliente trouxe para a lavanderia uma calça jeans e trouxe uma saia. Então, você consegue dar entrada nas duas peças no sistema, né? Você vai criar o hall com a saia, vai criar o mesmo hall com a calça jeans, e você vai informar na calça quais são os serviços que têm que ser feitos e na outra peça quais são os serviços feitos na outra peça. E o sistema vai somando esses serviços de cada peça e já vai dar o total individualizado por peça. A gente também vai ver isso depois na prática. Então, com isso, a gente fecha o nosso cadastro de serviços. São os tipos que a gente disponibiliza. E agora nós vamos aqui para o cadastro de peças. O cadastro de peças, basicamente, é a nossa tabela de preços, né? Ela também é facilmente cadastrável. O nosso cadastro imita uma planilha de Excel. Então, aqui você vai só digitando as peças que você quer. E esse cadastro de peças, ele tem algumas opções de tipos de preço. Então, eu vou escolher aqui esse item que está cadastrado, aqui essa bermuda, e ele está informado que ele é cobrado por quantidade. Se eu clicar dentre as opções que o sistema oferece, eu tenho quantidade, eu tenho metro quadrado, eu tenho metro linear, tenho metragem circular e tenho peso. Então, quando essa peça vai entrar no hall, né, igual nesse nosso exemplo, eu tenho a cortina, que é metro linear, eu tenho o tapete, que é metro quadrado, e tenho um outro tapete circular, que é por metragem circular. Então, o que acontece? Quando nós vamos dar entrada nesse tipo de peça lá no nosso hall, de acordo com o tipo de preço que está informado aqui no cadastro, o sistema vai pedir as informações que ele precisa lá. Dando exemplo aqui do tapete, se você vai lançar um tapete lá no hall, e esse tapete é cobrado por metro quadrado, e o preço que está lançado aqui, logicamente, é o preço por metro quadrado, quando você vai lançar esse tapete no hall, automaticamente o sistema vai te pedir para informar o comprimento desse tapete e a largura desse tapete, para que ele possa fazer a conta da metragem, multiplicar aqui pelo preço do metro quadrado e já calcular automaticamente o preço. A mesma coisa para metro linear, né? Só que no metro linear não tem comprimento e largura, ele tem basicamente o comprimento. Então, no caso da cortina, você vai informar a metragem dessa cortina, ele tem aqui cadastrado o valor do metro, né? E com isso ele vai calcular o valor dessa cortina que o cliente trouxe e já vai fazer o cálculo sozinho para nós. Nós podemos verificar também aqui no nosso cadastro de peças que nós temos 4 tabelas diferentes. Nós temos uma tabela que é a tabela de lavar e passar, nós temos a tabela lavar, a tabela passar e uma tabela secar. São preços individuais, né, que podem ser cadastrados
por peça. E esse tipo de serviço, na hora que a gente vai lançar uma peça lá dentro do nosso hall, nós informamos que tipo de serviço que vai ser feito aqui. Então, com isso, o sistema já vai automaticamente puxar o preço correto. Então, o nosso cadastro de peças ele é bastante simples. Ele é composto da descrição da peça, o tipo de preço, as 4 tabelas. Aqui tem um campo de classificação de preço, a opção de mostrar na tabela. Tem a opção da gente colocar aqui um peso padrão, um programa de lavagem, mas nada disso a gente vai falar agora. Tá? Tempo de passadoria, tem uma série aqui de recursos, mas para a gente não alongar muito esse vídeo, a gente não vai falar disso agora não. Então, já vimos aqui o nosso cadastro de peças, nós podemos seguir agora para o nosso cadastro de clientes. Eu vou clicar aqui embaixo no botão clientes. O sistema vai abrir para nós uma tela onde nós podemos localizar o cliente que nós queremos. E essa localização, ela pode ser tanto pelo nome do cliente, quanto pelo telefone dele, né? Ou se eu não quiser digitar nada e simplesmente clicar no botão pesquisar, o sistema vai listar para nós todos os clientes que estão cadastrados. Então eu vou pegar esse cliente aqui que já está cadastrado, vou clicar embaixo no botão selecionar cliente, e aqui eu já vejo o cadastro do cliente. Esse cadastro ele tem basicamente as informações mais importantes, né? Ele não é um cadastro cheio de coisas desnecessárias. Nós temos aqui o nome do cliente, nós temos o endereço, sendo que se você digitar o CEP e clicar no pesquisar, ele vai buscar para nós esse endereço automaticamente, né? O nome da rua, o nome do bairro e a cidade. E nós vamos só completar aqui o número e as outras informações. Tem uma opçãozinha aqui, que é a opção de delivery, né? Então, geralmente você tem um cliente que sempre ele trabalha com delivery, né? Então, você vai marcar essa opção. Quando você lançar um hall para esse cliente, automaticamente esse hall já fica marcado como sendo delivery. Ele já automatiza essa opção para você. Nós temos aqui no cantinho uma novidade que foi feita agora na versão nova, que é o resumo da ficha, onde nós temos o valor que o cliente está devendo, se ele tem algum crédito anterior, se ele tem peças em aberto para usar nos pacotes que ele tem adquirido, se ele tem algum peso em aberto também nos pacotes que ele já adquiriu, e se ele tem peças na lavanderia naquele momento, se ele já trouxe peças e faltam peças para devolver para ele. Isso aqui tudo já vem nesse formato aqui de resumo. Nós temos aqui a informação se é uma pessoa física ou jurídica, os documentos do cliente, data de nascimento. Nós temos também o local para colocar os telefones do cliente, e você pode colocar mais de um telefone se for necessário, né? A gente clica aqui no botãozinho de mais e digita o telefone. Ele já faz isso aqui, já coloca aqui o telefone. Uma coisa importante que eu aconselho é que você coloque o WhatsApp do cliente aqui, porque com isso você vai conseguir notificar o cliente pelo WhatsApp quando você criar um novo hall para ele, quando as peças dele estiverem disponíveis para ele buscar essas peças na lavanderia e mais algumas outras situações. Aqui nós temos o e-mail do cliente ou os e-mails do cliente, também pode ser mais de um. Nós temos aqui embaixo 2 observações. Uma observação interna, para ser visualizada só pelo operador do sistema, e uma observação para o hall, onde tudo que você tiver lançado nessa observação, o sistema vai puxar automaticamente para o hall que você criar para ele, né? São informações que você precisa delas sempre, em todos os atendimentos, igual o exemplo que a gente colocou aqui, não utilizar perfume, né? Isso é uma informação que é importante que esteja aparecendo em todos os halls. Então, isso você colocou aqui, ele já vai lá para todos os halls que você criar. E aqui embaixo nós temos a opção de tabela, porque você consegue individualizar a tabela por cliente, um percentual de desconto para aquele cliente e um cadastro de região para te auxiliar a mapear em quais regiões da cidade os seus clientes estão localizados, né? De quais bairros geralmente seus clientes são,
e esse tipo de informação aí geográfica, né? Aqui embaixo nós temos os botões que trazem as informações rápido, informações do cliente. Então, se eu clicar aqui o pacote, ele vai trazer para mim todos os pacotes que esse cliente já adquiriu no passado ou que estejam em aberto. Se eu clicar aqui embaixo no pagamentos, ele vai trazer para mim um histórico de todos os pagamentos que esse cliente já fez, desde a primeira vez que ele trouxe alguma coisa na lavanderia. E aqui é o controle das coletas desse cliente. Você pode já deixar essas coletas agendadas. Então, o cliente, toda semana, tem que fazer coleta nesse cliente, às 10 horas da manhã, na quarta-feira, por exemplo. Você vai deixar isso agendado aqui no controle de coletas e automaticamente você vai estar sempre lembrando disso, né? Isso aqui é um auxílio importante. Então, esse é o nosso cadastro de clientes. Nós vamos fechar aqui agora. E vamos agora iniciar um rol. A gente vai fazer um rol básico e vai fazer a baixa desse rol e vai entender como que esse rol, o que esse rol movimenta aqui dentro do sistema. Então, o cliente chegou na lavanderia, nós vamos fazer um novo atendimento para ele. Eu vou clicar no botão incluir. Eu tenho a opção de rol ou de orçamento. Eu quero fazer um rol para esse cliente, vou marcar aqui a opção de rol. Vou clicar no verdinho. A primeira coisa que o sistema vai me pedir vai ser o cliente, então eu já pesquiso esse cliente aqui. Se eu não localizar, se esse cliente ainda não estiver cadastrado, eu vou clicar no botão incluir cliente, vou colocar o nome do cliente. Uma informação, uma recomendação muito importante que eu faço para todos os clientes. Evite acentuação, evite tio, evite cedilha. Embora o sistema seja compatível com essas acentuações e com esses caracteres, a recomendação que você não acentue essas palavras é para facilitar na localização do nome. Então, por exemplo, o cliente chama João, né? Aí o primeiro atendente cadastrou esse João com acento. Aí, na próxima vez que o João volta para a lavanderia, um outro atendente vai procurar, ele procura o João sem acento. Aí ele não acha o João, porque foi cadastrado com acento. Então, isso gera, muitas vezes, um cadastro duplicado. Isso gera algumas situações complicadas aí para você ficar mantendo esse cadastro correto. Então, eu vou colocar aqui o meu novo cliente. Vou digitar o CEP. Pesquisar. Vou colocar o número. Vou colocar o WhatsApp. E vou colocar uma observação teste para o rol. Vou clicar no verdinho. E agora o sistema vai trazer para nós o rol em branco para que a gente possa dar entrada nas peças. Vou clicar aqui para maximizar, para a tela ficar bem grande. Aí nós temos do lado esquerdo o local para lançar os serviços. E nós temos essa tela maior para que nós lancemos as peças que o cliente trouxe. Então eu vou lançar aqui, vou clicar no botãozinho de mais, aqui do lado. Vou escolher um delivery, vou cobrar um delivery do cliente, vou dar 2 cliques aqui no serviço delivery. Vou confirmar, ele já trouxe para mim e já trouxe aqui embaixo o valor do delivery. Vou incluir mais um serviço, vou colocar aqui um cesto. Vou clicar no confirmar. Então, nós já temos aqui o valor total. Ó. Nós temos o delivery somado com o nosso cesto. Agora, eu vou dar entrada nas peças que esse cliente trouxe. Vou clicar aqui no botão de assistente de peças. Vou colocar que ele trouxe peças por cesto. Né? Vou deixar marcado aqui. E vou clicar no buscar peças. Vão aparecer as peças para mim. Então, eu vou colocar que ele trouxe 2 bermudas e 4 calças jeans. Vou clicar no botão verdinho para confirmar. Já trouxemos aqui, ó. Então o que a gente pode verificar? Esses itens já vieram para o rol, nas quantidades que eu coloquei, e apareceu aqui cobradas no cesto, e o valor dessas peças ficou zerado. Por quê? Justamente porque elas foram cobradas no cesto. Vou incluir agora um tapete
Então eu posso clicar aqui embaixo, ó, no botãozinho de mais das peças. Vou achar aqui o tapete. Vou dar 2 cliques no tapete que eu quero. Vou clicar aqui em próxima. Vou colocar as medidas do tapete. Esse tapete tem 1,5 por meio. Então a gente pode verificar, ó, que ele já fez a conta, né, da metragem do tapete e já calculou para nós aqui o valor. Vou clicar no botão de confirmar. Então está aqui, ó, somamos no nosso valor o tapete no valor de R$ 33,75. A minha observação, a gente pode ver que ela já veio, a observação que eu tinha lançado lá no cliente, ela já veio para cá. Aí vem uma questão importante. Se o cliente já pagou esse rol antecipadamente, eu já vou fazer o recebimento aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, embaixo no botãozinho vermelho, no mais. Vou escolher a forma de pagamento que ele fez. No caso aqui foi cartão de crédito. Dei 2 cliques, ele já trouxe para cá o valor. Eu cliquei no confirmar. Já apareceu aqui o nosso valor como totalmente recebido. E eu vou clicar aqui no botãozinho verde para gravar. Agora o sistema vai pedir para nós as informações de previsão de entrega. Então, eu vou escolher o dia que eu quero. Vou colocar aqui na quarta-feira. Dei 2 cliques. Aqui do lado, à medida que nós verificamos aqui as datas, o sistema já mostra um mapa, uma agenda para nós aqui, com os rolls que tem que ser entregues nesses dias, tudo mostrando aqui direitinho. Eu vou clicar aqui no confirmar e pronto, o nosso roll já está lançado. Então eu posso verificar que esse roll, ele teve um valor aqui, ó, de R$ 118,75, não tem valor em aberto, porque ele já foi recebido, e ele tem as peças aqui, ó, 7 peças entraram e nós temos 7 peças em aberto. E esse roll, ele ficou em azul. O que significa um roll em azul? Se a gente vier aqui na nossa legenda, a gente vai ver que são rolls que têm peças a devolver para o cliente, né? Então, por isso que ele está azul. Para eu baixar esse roll, eu preciso selecionar, né? Então, a gente vai imaginar agora que esse cliente já veio buscar essas peças. Eu vou selecionar aqui o roll, vou lá embaixo na opção Baixa, vou selecionar a opção Baixar roll 8, que é o roll que está selecionado. O sistema já vai trazer para mim aqui as peças preenchidas, né, considerando que eu vou entregar todas as peças. Eu vou clicar no gravar, no botãozinho verde. A gente vê que esse roll agora ficou em preto. O que significa roll em preto? Se a gente vier aqui na nossa legenda, isso são rolls baixados. Agora a gente vai fazer mais um roll. Eu vou clicar, fazer mais um atendimento. Roll. Vou localizar o cliente. Selecionei aqui o cliente. Vou clicar no próximo. E agora eu vou lançar algumas peças avulsas. Eu vou lá embaixo no botão de assistente. Vou marcar a opção avulsa. Vou clicar na opção buscar peças. E vou colocar algumas peças. Eu vou colocar uma bermuda. Só que eu quero colocar alguma característica dessa bermuda. Então eu vou colocar aqui característica. Eu vou colocar que é uma bermuda xadrez. Eu quero adicionar mais uma bermuda. Então o que eu faço? Eu poderia só colocar aqui a quantidade maior. Eu poderia colocar 2. Mas como eu quero discriminar os tipos de cada uma das bermudas, eu vou duplicar essa peça. Eu seleciono aqui bermuda, vou clicar aqui embaixo no botão duplicar peça, ou apertar a tecla F1, aí a gente duplicou, ó, a gente agora tem 2 bermudas. Eu vou na segunda bermuda, vou colocar aqui listrada, calça jeans, vou colocar 3 calça jeans, não vou discriminar os detalhes dessa calça, vou clicar no confirmar. Agora nós trouxemos aqui essas peças e elas foram cobradas, né? Porque elas são todas peças avulsas. Não vou fazer o recebimento aqui do roll nesse momento, vou deixar o cliente vai pagar quando ele buscar essas peças. Vou clicar no confirmar aqui embaixo, vou colocar uma data de previsão de entrega, confirmei. E agora nós temos aqui um roll que aparece para nós em vermelho. O que significa um roll em vermelho?
Lá na nossa legenda, fala que são halls que têm valores a receber e peças a devolver, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente explorar esse hall aqui, ó, esse hall teve 5 peças. Nós temos 5 peças em aberto, porque nós não entregamos ainda para o cliente essas peças. O valor total desse hall ficou em R$ 52,00. Aqui nós temos R$ 52,00. Então, esse hall tem as duas situações. Ele não foi pago e ele ainda tem peças em aberto, né? Então, com isso, ele aparece em vermelho. Quando nós lançamos um hall e esse hall aparece em vermelho, vamos ver aonde que essa informação se reflete aqui no sistema. Se eu clicar aqui embaixo no botão Peças em Aberto, o sistema vai mostrar para mim todas as peças que estão no estoque da lavanderia, né? No chamado estoque, que são, ele vai organizar isso para nós aqui por previsão de entrega, ele vai mostrar o hall, vai mostrar de quem são essas peças. Então isso ajuda bastante para aquelas situações onde, às vezes, a peça perde uma etiqueta no processo de lavagem e a gente não sabe de quem é aquela bermuda. Então, por aqui, ó, nós conseguimos filtrar as peças que nós queremos e isso ajuda, né, a que essa peça não fique perdida, para que a gente consiga saber de quem é essa peça. Então, elas estão aqui para nós em aberto. Nós temos também aqui as opções, se a gente vier aqui embaixo, ó, nos relatórios de halls, nós temos uma série de relatórios. Então, eu vou clicar aqui para escolher o relatório por data de entrada. Não vou filtrar nenhuma informação aqui, nenhuma data, nenhum cliente. Eu vou só tirar o relatório. Ó, então, eu vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil. Ó. Ele trouxe para nós aqui todos os halls que entraram nessa data, do dia 19, com as informações, né? E aqui o valor que nós temos aberto a receber. E aqui as peças que nós temos em aberto na lavanderia. Então, quando você precisar conferir as peças que realmente estão na lavanderia ainda e o que os clientes estão te devendo, você consegue aqui facilmente em diversos relatórios que o sistema oferece. Se eu quiser saber somente o halls em aberto, eu vou clicar só nessa opção aqui de mostrar halls em aberto, que, deixa eu aumentar a tela. Ó, agora só apareceu o hall que está em aberto. Aquele primeiro hall, como ele já foi totalmente baixado, ele não vai aparecer aqui mais. Então, agora a gente vai fazer a baixa desse segundo hall, porque tem uma coisa que eu quero mostrar aqui que é bem importante. Primeira coisa, eu vou selecionar o hall que eu quero, né? Eu quero esse hall que está aqui em vermelho, eu quero baixar esse hall, imaginando que o cliente veio agora buscar essas peças. Eu vou lá embaixo no nosso botão Baixas. Vou escolher a opção Baixar Hall 9. Aí nós temos, ó, as peças que estão sendo devolvidas, elas já vêm aqui com a quantidade total preenchida, né? Se eu não devolver uma peça dessa, essa bermuda não vai ser devolvida. É só eu colocar 0, que ela fica em aberto ainda. A gente consegue fazer entregas parciais. Eu vou voltar aqui com 1. Se eu fosse entregar 2 calças apenas, eu coloco 2, né? São 3, mas eu estou entregando 2, ele ainda vai manter uma peça em aberto. Então, dessa forma que funciona aqui as baixas parciais. Uma coisa importante é o seguinte, vamos imaginar que o cliente está buscando essas peças e ele está pagando esse hall, né? Porque ele não tinha pago lá na hora que ele trouxe as peças. Então, a baixa, o recebimento desse hall, ele vai acontecer aqui na tela de baixa. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui o valor que ele está me devendo, né? São R$ 52,00. E aqui eu já vou colocar o pagamento que ele fez. Ó. Eu vou clicar aqui no botão de mais. Vou colocar que ele pagou em dinheiro. Dei 2 cliques aqui no dinheiro, ele já trouxe para mim o valor total. Só que ele me deu R$ 55,00. Eu vou digitar os R$ 55,00 e confirmar. Aqui embaixo, se nós formos voltar para o cliente os R$ 3,00 de troco, esses R$ 3,00 já vão ficar aqui, ó, vai ficar marcado o troco. Se eu quiser deixar esse valor de crédito para usar na próxima vez, eu marco aqui crédito, né, vai ficar verdinho, e eu clico no gravar. Com isso, o nosso hall ficou pretinho, não é? Se nós voltarmos aqui no nosso peças em aberto,
aquelas peças sumiram porque realmente elas foram devolvidas para o cliente, né? E agora, se nós quisermos ver os valores que foram recebidos, nós temos a opção de caixa. Essa opção, ela está aqui embaixo do botão de caixa, depois a gente vai ver isso num próximo vídeo com mais detalhes, mas se eu vier aqui na opção de caixas e clicar aqui na minha seção de caixa, incluir seção de caixa, o sistema já vai trazer para nós os valores recebidos. Ó, nós temos 118,75 que foi recebido aqui em cartão de crédito, os R$ 55,00 recebidos em dinheiro, né? E aqui, na abinha de movimentos, informando quais foram os ROLs que foram recebidos, de qual cliente foi recebido, né? Tudo aqui bem detalhado. Mas essa questão de caixa a gente vai ver num outro vídeo. A última coisa que eu quero mostrar, antes da gente finalizar esse vídeo, é em relação à impressão do ROL. Se eu selecionar o ROL aqui e clicar no botão Imprimir, Enviar, eu posso clicar aqui no Configurar Impressão. Eu tenho alguns modelos de impressão de ROL, né? Esse ROL pode ser impresso tanto em bobina, naquelas impressoras térmicas, quanto em impressoras normais, que são com folha A4. Eu vou escolher aqui a opção bobina. Eu tenho aqui a opção de enviar o ROL para o WhatsApp do cliente e eu tenho a opção de imprimir ROL. Eu vou clicar aqui no imprimir para mostrar para você como que esse ROL fica impresso, né? Vou clicar aqui no botão para aumentar o tamanho. Isso aqui é o nosso ROL impresso. Nós temos aqui em cima as informações da lavanderia, nós temos a logomarca da sua lavanderia e as informações do ROL. Aqui fala que ele é um ROL para entregar, tem o endereço do cliente, tem a descrição das peças que foram adquiridas, com a descrição que nós colocamos, e os valores todos, né? Então isso aqui pode ser impresso na impressora de bobina. Ou nós podemos imprimir na A4. Às vezes você não tem essa impressora aí de bobina, você quer imprimir na A4, você tem a opção. Eu vou marcar aqui A4, imprimir, vou aumentar um pouquinho a tela, e a mesma impressão em A4. Nós temos também aqui a opção de imprimir as etiquetas, né? Isso aqui, para as lavanderias, é um recurso muito utilizado. Porque se você tiver uma impressora térmica, a impressora especial para etiqueta, a impressora Zebra, você consegue já imprimir essas peças de forma bem rápida. Imprimir etiqueta para elas. Eu vou clicar aqui no botão imprimir etiquetas e eu tenho aqui as etiquetinhas, né? Para que você não tenha que ficar imprimindo essas etiquetas à mão. Então o que eu queria mostrar para vocês, nesse vídeo, para ele não ficar ainda maior que ele já ficou, era esse apanhado básico dos recursos que o sistema Infinity Lave oferece no módulo balcão. Eu espero que você tenha gostado e acompanhe com a gente os próximos vídeos, onde nós vamos falar de forma mais detalhada sobre esses recursos que a gente passou aqui bem rapidinho. Obrigado por assistir e eu encontro você no próximo vídeo.